Ninguém quis ouvir o lado da história de Mateus e ele acabou sendo preso. Ele foi para a cadeia e Enzo foi levado a uma instituição de crianças abandonadas. Somente depois de 2 meses é que viram pelas imagens da câmera de segurança da farmácia o que realmente tinha acontecido. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Mateus era um pai solo que vivia junto ao seu filho Enzo. Enzo era um menino muito inteligente para sua idade, mas mesmo assim ainda era uma criança muito inocente que já tinha enfrentado maus bocados quando seus pais não continuaram juntos. Não tinha sido uma separação propriamente dita. Na verdade, tinha sido um abandono. Tudo tinha acontecido poucas semanas depois que Enzo nasceu. Mateus tinha conhecido a sua namorada em uma festa. Ele não gostava de sair muito de casa, pois era uma pessoa mais reservada. Desde sempre, os seus passatempos eram ficar em casa assistindo alguma série, lendo ou estudando. Porém, de tanto ficar em casa, Mateus estava começando a se sentir deprimido. Ele gostava de ficar em casa tranquilo, assistindo seus filmes prediletos, mas começou a pensar que talvez aqueles momentos se tornariam mais agradáveis se ele tivesse alguém com quem dividi-los. Seus amigos, percebendo que Mateus queria conhecer alguém, mas que era tímido demais para admitir isso, o convidaram para uma festa. Eles disseram: "Mateus, você tem que sair um pouco de casa. Olha para você, está até parecendo parte da mobília. Vamos, não vamos aceitar um não como resposta." Mateus pensou que não tinha nada a perder e aceitou o convite. Seus amigos acharam engraçado o quanto Mateus era bom em seu trabalho, falando de forma alta e confiante. Mas na vida pessoal, era claro o quanto lhe faltava traquejo social. Sempre que ele tentava falar com alguma mulher, ele começava a gaguejar e a suar. Ele só conseguiu falar quando uma mulher extrovertida se aproximou dele, fez várias perguntas e não se importou com a sua timidez. Ela disse que era adorável a sua falta de jeito com as mulheres e que nunca tinha conhecido um homem assim. Mateus acabou se apaixonando por aquela mulher e os dois rapidamente começaram a namorar. Durante um tempo, Mateus enfim teve uma companhia para maratonar suas séries e filmes e comer brigadeiro de colher em dias chuvosos. Mateus se sentiu muito feliz durante esse período e os dois logo começaram a namorar. Apesar de estar apaixonado pela mulher, Mateus tinha consciência de que eles tinham personalidades muito diferentes. Ao passo que ele era mais tímido, introvertido e gostava mais de ficar em casa, ela adorava sair e ir para festas. Mateus tinha poucos amigos e ela tinha uma porção de amigos e colegas. Durante um tempo, isso não incomodou nenhum dos dois, mas após alguns meses, a convivência se tornou difícil. Ela queria sair para festas e baladas e Mateus queria ir para um cinema ou teatro. Ela queria gastar o dinheiro sem pensar no amanhã e Mateus queria guardar para ter um bom futuro. Ela não queria filhos e Mateus sim. E assim que ela descobriu que estava grávida, Mateus ficou feliz e animado e ela ficou deprimida. Os meses da gravidez foram complicados. Mesmo grávida, ela não ficava em casa. Mateus pedia para ela se cuidar, mas ela não o ouvia. Mateus trabalhava na mesma empresa há vários anos e adorava o emprego. Era muito difícil para ele ver a namorada tão desapegada assim à própria vida. Ela tinha brigado com a família por ter temperamento forte e não aceitar críticas. Tinha gastado todo o dinheiro que tinha recebido de herança em festas e viagens desnecessariamente caras e nunca tinha parado em nenhum emprego, pois era muito irresponsável. O relacionamento se tornou muito turbulento com sua namorada. Mateus dizia a ela que ela tinha que ser mais responsável, pois em breve os dois teriam um filho. Ela então respondeu que nunca quis ter um filho e que aquela criança era um erro. Mateus, triste com aquela reação da namorada, disse que para ele o futuro filho não era um erro. Os dois terminaram o namoro enquanto ela ainda estava grávida e Mateus desconfiava que ela já tivesse outra pessoa. Ele ficava muito triste em saber que o filho nasceria já com os pais separados, mas aquilo fugia ao seu controle. Ele seria o seu melhor para aquela criança, mas não podia obrigar a namorada a fazer o mesmo. Isso dependeria dela. Apesar de tudo, Mateus tinha esperanças de que ela mudaria de comportamento quando a criança nascesse. Ele imaginava que a maternidade a tornaria uma pessoa melhor, mas não foi o que aconteceu. Quando o filho nasceu,
ela simplesmente partiu, deixando o filho com Mateus. Mateus tinha levado ela para um hospital particular para ela ter o filho em um lugar confortável e não ter nenhum problema. O parto foi normal e sem complicações, o que deixou Mateus aliviado. Nasceu um menino. Mas assim que ela se recuperou do parto, ela simplesmente saiu andando do hospital sem falar com ninguém e nunca mais voltou. Mateus sofreu muito com esse abandono. Ele esperava que a ex-namorada fosse voltar, mas isso nunca aconteceu. Ele então batizou o filho com o nome de Enzo e amou o filho desde a primeira vez que o viu. Foi difícil para Mateus criar Enzo sozinho. Em vários dias ele se complicou com os afazeres domésticos e com as tarefas básicas de cuidar do filho, como preparar a mamadeira e trocar as fraldas. Ele até mesmo contratou uma babá para ajudá-lo em algumas coisas. Como ele trabalhava bastante, ele precisava deixar o menino com uma vizinha sempre que saía. Apesar de tudo isso, Mateus sabia que Enzo era a força dele. Era o filho que tinha mantido sua cabeça no lugar quando a sua ex-namorada o abandonou. Mateus trabalhava no setor de administração de uma grande empresa. Ele era formado academicamente e adorava o seu emprego. A empresa em que Mateus trabalhava era um pequeno negócio quando ele foi contratado. Mas a empresa tinha dado uma guinada em cerca de 2 anos, saindo de uma empresa de bairro para uma empresa de renome, uma multinacional. Muitas pessoas comentavam o quão estranho era uma empresa ter crescido em tão pouco tempo. Mas Mateus não se preocupava com isso. Ele focava no seu trabalho e fazia o melhor possível todos os dias. Ele era um funcionário exemplar. A sua meta era juntar um bom dinheiro para garantir um futuro confortável. E quando Enzo nasceu, a sua meta se tornou juntar um bom dinheiro para conseguir dar um bom futuro para o filho e pagar uma faculdade para Enzo quando ele fosse maior. Enzo era uma criança muito inteligente. Desde sempre ele adorava desenhar e Mateus via nele um possível artista. Ele comprava cadernos de desenho e giz de colorir para o filho, e nas suas folgas ele adorava ficar horas com o filho desenhando. Mateus também adorava sair com o filho para parques, para o shopping e vários outros lugares. Sempre que estava com o filho, Mateus agradecia por aquela criança ao seu lado. Enzo despertava ao seu melhor. Com o filho, ele não se sentia mais solitário. Todos os dias ele acordava mais motivado a fazer o seu melhor no trabalho e na vida. Enzo também tinha tornado Mateus mais responsável. Isso porque o menino tinha nascido com asma, uma doença sem cura que precisa de cuidados frequentes. Mateus sempre levava o filho ao pediatra, comprava os melhores medicamentos para garantir que o filho ficasse bem e mantinha a bombinha para asma em casa caso ele tivesse crises de asma. Porém, infelizmente, os boatos de que a empresa em que Mateus trabalhava tinha algo a esconder era realmente verdade. Certo dia, um grupo de jornalistas simplesmente invadiu a empresa com câmeras apontando para o diretor da multinacional e repórteres perguntando se eles já estavam prontos para admitir as diversas fraudes que estavam sendo cometidas ali. Ao mesmo tempo, policiais chegavam no local, empurrando os funcionários para longe de suas mesas e revistando tudo, gavetas, armários e até objetos pessoais das pessoas, e revirando papéis e empurrando mesas. Mateus estava trabalhando no dia e viu embasbacado tudo aquilo acontecer. Na hora de todo o estardalhaço, Mateus não se deu conta do que estava acontecendo, mas depois ele ficou vários dias pensando no ocorrido. Ele se perguntava como que os repórteres tinham chegado ao mesmo tempo que a polícia. Por fim, Mateus chegou à conclusão que alguns de seus colegas de trabalho deveriam ter vendido informações privilegiadas da empresa para a mídia, e realmente foi o que aconteceu. Muitas pessoas que trabalhavam naquela empresa eram corruptas e foram presas. O jornal noticiou toda a operação, e Mateus foi um dos poucos honestos. Mas, infelizmente, devido à empresa ser de fachada, Mateus foi demitido e não recebeu nenhum dos seus direitos. Foi um choque. Antes, Mateus vivia uma vida tranquila com seu filho. Morava em uma boa casa apesar de ser alugada e não faltava nada em casa. Os armários e a despensa estavam sempre cheios de mantimentos. Havia uma babá que ajudava Mateus a cuidar de Enzo, um empregado que ajudava na arrumação da casa e, se Mateus precisasse de mais ajuda, poderia contratar um profissional. Mas depois de todo o ocorrido com a empresa golpista, a vida de Mateus e Enzo mudou completamente. Sem renda fixa,
Mateus precisou demitir os profissionais que o ajudavam em seu dia a dia. Todos ficaram muito tristes, pois Mateus sempre tinha sido uma pessoa muito boa, respeitosa e que sempre pagava até mais do que o estipulado na contratação. Mateus também precisou tirar todo aquele dinheiro que tinha guardado para a faculdade de seu filho. Ele ficou triste ao fazer isso, mas era a única solução. Enquanto usava o dinheiro que tinha guardado, Mateus começou a procurar empregos. Mas, infelizmente, ele percebeu que aquela empresa não tinha apenas causado um prejuízo financeiro a ele, mas também um prejuízo à sua imagem. Todos que tinham trabalhado naquela empresa tinham ficado com uma má fama. Mesmo aqueles que, como Mateus, tinham sido honestos durante toda a sua vida. Sempre que Mateus participava de uma entrevista, corria tudo bem. Ele era bem apessoado e sabia se comunicar bem, além de ser uma pessoa divertida e inteligente. Esse comportamento sempre conquistava os entrevistadores. Porém, quando Mateus estava quase conseguindo emprego, o entrevistador percebia que ele tinha trabalhado em uma empresa fraudulenta. A partir daí, tudo mudava. Quando descobriam que Mateus tinha feito parte da história daquela desprestigiada empresa, a única resposta do entrevistador era: "Ah, obrigado, Sr. Mateus. Foi uma ótima entrevista. Entraremos em contato." E esse contato nunca acontecia. Os meses foram se passando e Mateus, desesperado, viu que o dinheiro estava acabando. Então, ele fez algo que nunca pensou que teria que fazer em sua vida. Ele foi morar na rua. Morar na rua foi o período mais difícil da vida de Mateus. Ele priorizava sempre o filho, e quando conseguia trocados, ele comprava comida para Enzo e ficava com fome na maioria das vezes. Ele ficou por 1 ano nessa situação e durante esse período ele foi preso. Mas ninguém perguntava a Mateus o motivo de sua prisão. Até que um dia, uma pessoa descobriu. E tudo começou quando Mateus entrou em uma loja de utilidades. Ele já estava sem esperanças de que alguém fosse contratá-lo e só entrou na loja de utilidades, que tinha sido aberta há pouco tempo no bairro, para se distrair. Dentro da loja, um senhor com expressão simpática se aproximou de Mateus e perguntou o que achou da loja. Mateus respondeu: "É linda. Olha, eu ouvi dizer que aqui tinha de tudo e duvidei, mas realmente é verdade." O senhor então sorriu e disse: "Obrigado, era esse mesmo o meu intuito." Ele estendeu a mão e cumprimentou Mateus. Ele era o dono do local. Os dois conversaram bastante naquele dia e Mateus conseguiu um emprego ali mesmo. Foi contratado pelo próprio dono da loja para ser atendente. Mateus começou a trabalhar e o gerente da loja claramente não gostava dele. E após pesquisar os seus antecedentes, ele confrontou Mateus. Disse que tinha lido a sua ficha e que tinha visto que ele era um ex-presidiário. Ele também disse que não tinha ido com a cara de Mateus e que por isso foi atrás de mais evidências sobre ele e encontrou a informação de que ele tinha feito parte de uma empresa muito corrupta. O gerente então apontou o dedo indicador para o rosto de Mateus e disse: "Eu sei que você não presta e eu vou fazer o possível para você ser mandado embora. Eu sei que o dono deste local é uma pessoa muito ingênua e não vê maldade nas pessoas, mas eu vejo." Mateus perguntou ao gerente por que ele sentia tanta raiva dele. Mateus disse ao gerente: "Você nunca me viu fazendo nada de mal aqui na loja. Eu só quero trabalhar em paz, não quero fazer nada de errado. E além do mais, a loja é cheia de câmeras. É impossível fazer algo de errado sem ser pego. Você ao menos sabe por que fui preso?" O gerente disse que não sabia o motivo de sua prisão, mas que não importava. Ele continuava dizendo que uma maçã podre tinha que ser tirada do cesto antes que contaminasse todas as outras. O gerente do estabelecimento julgava Mateus sem nem mesmo conhecê-lo, simplesmente por ver que ele era ex-presidiário. Ele nunca o tratou como os outros funcionários. Aonde quer que Mateus fosse, ele ia atrás o vigiando, como se ele fosse roubar algo da loja, sendo que ele trabalhava ali. Mateus percebia aquele comportamento, mas não falava nada. Já estava acostumado. Mesmo que em sua ficha estivesse especificado que ele tinha cometido um delito leve, as pessoas não se importavam. Viam aquilo e já julgavam que ele tinha cometido crimes bárbaros. O único consolo de Mateus era saber que o dono do local sabia o que realmente tinha acontecido em seu passado. Havia uma gravação do ocorrido. E enquanto limpava o chão da loja, Mateus voltou a se lembrar de tudo. Morar na rua era terrível. Mateus até aguentava,
Mas ver o seu filho ainda tão jovem naquela situação era muito difícil. Para piorar a situação de Mateus, a asma de seu filho estava pior do que nunca. Mateus foi obrigado a usar os últimos medicamentos que tinha, e quando eles acabaram, só restou a ele torcer para que o filho não tivesse nenhuma crise. Para conseguir comprar novos medicamentos sem conseguir um emprego, o jeito que ele encontrou foi pedir esmolas. Mateus se sentiu muito constrangido e inferiorizado fazendo aquilo, mas ele fazia aquilo pelo filho. É claro que as pessoas que passavam e viam ele pedindo dinheiro não paravam para perguntar o motivo. As pessoas julgavam que ele queria dinheiro para comprar bebidas. Alguns até mesmo falavam: "Eu não vou te dar moeda nenhuma, vagabundo. Se você quiser ficar bêbado, vá procurar um trabalho." Mateus procurava emprego todos os dias, mas era muito difícil conseguir. Ninguém queria empregar um homem sujo e que nem sequer tinha endereço fixo. Um dia, enquanto estava nas ruas alimentando o filho com um prato de comida que tinha conseguido comprar com o dinheiro das esmolas, o pior aconteceu. Seu filho teve uma terrível crise de asma. Quando isso aconteceu, Mateus se desesperou. Ele viu que o filho estava cada vez respirando com mais dificuldade. A cada inspiração, ele sentia o esforço que o filho estava fazendo para continuar respirando. Mateus ficou tão desesperado que era como se ele próprio estivesse com aquela falta de ar. Em meio àquela agonia, Mateus segurou o filho nos braços e saiu correndo pelas ruas. Ele entrou na primeira farmácia que viu. Como ele entrou correndo e estava mal vestido, as pessoas acharam que era um assalto e começaram a se abaixar, gritando em pânico. Mateus correu até atrás do balcão da farmácia, que era onde ficava a bombinha para a asma, pegou uma e fez a inalação em seu filho. Demorou alguns segundos para o menino voltar a respirar normalmente, e esses segundos foram os mais longos da vida de Mateus. Finalmente, o seu filho voltou a respirar normalmente e Mateus fez o mesmo. Mas esse momento de alívio durou pouco tempo, pois assim que ele foi sair da farmácia, 2 policiais já tinham chegado. Ninguém quis ouvir o lado da história de Mateus e ele acabou sendo preso. Ele foi para a cadeia e Enzo foi levado a uma instituição de crianças abandonadas. Somente depois de 2 meses é que viram pelas imagens da câmera de segurança da farmácia o que realmente tinha acontecido. Mateus perguntou por que ninguém tinha visto aquelas filmagens antes, mas ninguém quis respondê-lo. O trataram com desrespeito e nem sequer se desculparam pelo erro. No dia que conseguiu o emprego ali na loja de utilidades, Mateus contou para o dono toda a sua história. E o dono, que também tinha asma, entendeu a situação. Ele disse que realmente era desesperador quando uma crise de asma se abatia sobre ele e que ele faria a mesma coisa no lugar de Mateus. Sendo assim, ele empregou Mateus e não contou a nenhum dos funcionários que ele era ex-presidiário, mas o gerente da loja acabou descobrindo por conta própria. Certo dia, o gerente cismou que estavam faltando produtos das prateleiras, mesmo que Mateus dissesse que estava normal. Era como se ele só quisesse um motivo para demitir Mateus, e foi o que ele fez. De volta às ruas, Mateus ficou desolado. Ele achou que não tinha mais o que fazer. Ele pensava em arrumar outro emprego, mas além de ser difícil conseguir uma vaga que aceitasse alguém em sua condição, ele corria o risco de sofrer o mesmo preconceito. Felizmente, daquela vez foi diferente. Uma semana depois da demissão, o dono do lugar foi atrás de Mateus e pediu desculpas a ele e disse que ele estava recontratado se aceitasse. O gerente tinha sido demitido. O dono disse que não queria alguém tão preconceituoso na sua loja. Se ele julgava os próprios colegas de trabalho conhecendo a história pela metade, ele não era de confiança. Mateus ficou surpreso quando o dono ofereceu a ele não só o emprego de volta, como uma promoção. Ele ofereceu a Mateus o cargo de gerência. O dono disse que de todas as pessoas da loja, Mateus era o mais comprometido e que no mês que tinha ficado ali, as vendas tinham aumentado. Isso porque Mateus sabia atender as pessoas e era um ótimo funcionário. Emocionado, Mateus disse que aceitava o emprego. Trabalhando ali na loja de utilidades, Mateus rapidamente conseguiu alugar uma casa para ele e o filho. Os clientes elogiavam Mateus, dizendo que ele era o melhor gerente que já tinha passado naquela loja. Todos os dias, quando Mateus vestia o uniforme daquela loja, ele não se sentia só um empregado. Ele se sentia um ser humano de novo. E agradecia por pelo menos uma pessoa ter conversado com ele e entendido o seu lado
antes de julgá-lo. Os meses que se passaram foram tão bons que o dono disse que em breve passaria Mateus para a administração da empresa, pois os negócios estavam indo bem. Toda essa situação tornou Mateus um homem mais maduro e responsável. Ele nunca julgou alguém como o julgaram. E todos os dias em que voltava para casa e encontrava o seu filho, ele se sentia o homem mais feliz do mundo. O que você achou das decisões que Mateus tomou em sua vida? Faria algo diferente dele? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.